Galera, muito se fala do Zika vírus, agora as Forças Armadas estão ajudando o governo federal no combate ao Zika vírus. Isso é uma boa oportunidade para a gente pensar como isso pode cair no Enem, né? O combate a doenças, a participação do Estado nesse combate a doenças não é uma novidade. Desde o início da República, quando teve aquele projeto modernizador, aquela ideia de criar uma nova capital no Rio de Janeiro, uma série de reformas urbanas para tentar atender às demandas da República, você já teve o prefeito do Rio, Pereira Passos, participando diretamente do processo de combate a uma série de doenças, febre amarela, varíola, enfim. E para isso ele contou também com a ajuda policial. A gente vai ver agora como isso pode aparecer especificamente no Enem. O Brasil acordou nesse sábado com 60% das suas forças armadas nas ruas para combater um inimigo minúsculo, mas capaz de colocar contra a parede um país de 200 milhões de habitantes. Militares da Força Aérea, da Marinha e do Exército percorreram as ruas de 350 cidades brasileiras em uma campanha de conscientização da população sobre o combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e do Zika. O Zika vírus é a última e principal das ameaças, após serem descobertas evidências da sua associação à microcefalia em recém-nascidos. Para auxiliá-lo em seu projeto modernizador, em 1903, Pereira Passos nomeou Oswaldo Cruz, sanitarista renomado, diretor-geral de saúde pública. Oswaldo Cruz tinha problemas graves a enfrentar: a febre amarela, a peste bubônica e a varíola. Para combater essas doenças, agiu no sentido de exterminar seus vetores: o mosquito, no caso da febre amarela, e os ratos, no caso da peste. Para o combate ao mosquito transmissor da febre, foram postos em ação guardas mata-mosquitos, que visitavam as casas em várias regiões da cidade, muitas vezes acompanhados por soldados da polícia. Os relatos acima, referentes ao combate de doenças no Brasil em diferentes épocas, têm em comum. Galera, a dica que a gente sempre dá com relação ao Enem é, mais uma vez, você focar na questão do texto. O que o texto está dizendo. A questão pede isso. A questão pede que o relato contribui para a formação da sua visão. Então, nesse caso aqui, não interessa muito o seu pensamento ou a sua opinião. Aqui o foco é no que o texto está informando para a gente. E o texto em questão está exatamente falando de um Estado atuando no combate da doença com auxílio de forças policiais ou forças armadas. E é com relação a esses relatos que a gente vai ver as alternativas e ver a que melhor se enquadra nessa questão. Olha a alternativa A. Segundo a alternativa A, o que tem em comum nos textos é mostrar o protagonismo de movimentos sociais. Galera, nenhum dos dois textos fala em mobilização social e mobilização popular no combate às doenças. O Enem tem por característica até exaltar esses movimentos sociais, ressaltar a participação dos movimentos sociais. Mas, no caso aqui, apesar de você saber que lá na República, na época inicial da República, você tinha o combate à doença tendo a participação da população na mobilização da revolta da vacina, por exemplo, aqui você tem que se prender ao texto e o texto não fala desse protagonismo de movimentos sociais. Olha B, o poder político das Forças Armadas. Está aí uma alternativa que pode te enganar um pouco, porque de fato se fala em Forças Armadas no texto, principalmente no texto 1. Mas o destaque da relação dos textos não é o protagonismo político, as Forças Armadas sendo o grande nome do combate, ok? Então essa B não serve. Olha C, a intervenção do Estado nas questões de saúde. Vamos deixar para pensar ela daqui a pouquinho. Olha D antes, a supremacia do Poder Executivo Federal. Repara que é algo bem específico e que no texto 2 não está presente. No texto 1 você até fala do governo federal sendo o agente principal desse combate, mas no texto 2, quem sabe inclusive que Pereira Passos foi prefeito do Rio, sabe que não é o Poder Federal, Executivo Federal que está no comando nesse momento. A alternativa é a negligência do Estado brasileiro. Essa não pode estar correta de modo algum. Como pode falar em negligência do Estado quando as duas mostram uma ação do Estado no sentido de combater as doenças que incomodam a população? Então voltemos a C, a intervenção do Estado nas questões de saúde. É isso que a questão está dizendo. No caso do texto 1 e no caso do texto 2, você vê que o Estado
que comanda essas ações para combater a doença e reduzir os danos dessa doença à sociedade. Portanto, o gabarito letra C.